Olá pessoal, seja bem-vindo ao Teologar. Leia comigo esse comentário, Délia Rodrigues Mendes. Para salvar não precisa de faculdade terrena, e sim precisamos de sabedoria do Altíssimo. Só com faculdade vamos ser enganados. Temos que vigiar. Eu acho que você já ouviu alguém dizer que não precisamos estudar a Bíblia, muito menos teologia. O que nós precisamos é do Espírito Santo de Deus. Será que realmente não precisamos estudar as Escrituras? Será que realmente não é necessário teologia? Hoje eu vou falar com você sobre isso nesse vídeo, então vem comigo. Chegou a hora de teologar. Muito bem, pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no Teologar. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal e deixa um like pra gente se você gosta aqui do nosso conteúdo, se você se alimenta com o que nós postamos aqui, você que estava com saudades dos nossos vídeos que edificam e fortalecem a sua fé no Senhor, né? Bom, hoje eu selecionei aqui alguns comentários. Quero gravar um vídeo comentando os comentários de pessoas que dizem que não é necessário estudar as Escrituras, não precisamos estudar a Bíblia, precisamos apenas do Espírito Santo, que teologia é uma furada. Então eu selecionei alguns comentários aqui do Facebook, do YouTube, do Instagram, eu quero ler com você e comentar em cima disso. Vai ser um vídeo muito importante, uma prestação de serviço aqui para o reino de Deus. Vamos lá então? Olha só, selecionei um comentário do Dino Borges. Ele fala sobre os teólogos, ele diz o seguinte: eles só ensinam ser incrédulos. O maior teólogo é o mais incrédulo que existe. Teologia? Aonde está escrito que o Senhor Jesus manda isso? A Bíblia é para crer, não explicar, crer. Olha, é verdade que nós precisamos acreditar nas Escrituras. Mas será que nós não precisamos explicar as Escrituras? Bom, vamos ver o que a própria Bíblia fala e o que Jesus fala sobre isso. Veja comigo João capítulo 5, versículo 39. Vocês examinam as Escrituras porque julgam ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Jesus está falando aqui que os judeus leem as Escrituras, ele está falando aqui do Antigo Testamento. Vamos lembrar que na época de Jesus não havia ainda escrito o Novo Testamento. Então ele está falando do Antigo. Ele diz: vocês judeus, vocês leem as Escrituras e vocês acreditam que nela está a vida eterna. E ela testemunha de mim. Quer dizer, o judeu lia as Escrituras, mas não entendia que nas Escrituras estava revelado o Filho de Deus, que ele deveria vir ao mundo e que se revelava ali na pessoa de Jesus. Então muitas pessoas examinam as Escrituras e, como os judeus, não vão acreditar em Jesus porque não enxergam Jesus nas Escrituras. Então não é só crer nas Escrituras, os judeus também criam, mas criam de forma equivocada. Por quê? Porque lhes faltava a explicação. Veja bem, olha só, Atos capítulo 17, Paulo e Silas estão agora em Tessalônica. E veja o que Paulo e Silas fazem para apresentar Jesus aos judeus, que creem na Bíblia, só que da forma deles, que creem na Bíblia, sem a revelação da pessoa de Jesus como Messias. Atos 17, versículo 2. Paulo, segundo o seu costume, não foi procurá-los, e por 3 sábados discutiu com eles a respeito das Escrituras. Quer dizer, ele discutiu a respeito das Escrituras dos judeus do Antigo Testamento, expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressuscitasse dos mortos. Paulo dizia: este Jesus que eu anuncio a vocês é o Cristo. Alguns deles foram persuadidos e se juntaram a Paulo e Silas. O mesmo aconteceu com numerosa multidão de gregos piedosos e muitas mulheres importantes. Veja, Paulo usou as Escrituras, expôs as Escrituras, discutiu as Escrituras com os judeus para mostrar que no Antigo Testamento, nas Escrituras dos judeus, estava revelado ali o Cristo que devia vir.
Então o judeu acredita nas escrituras, mas é necessário a explicação, a revelação. E Paulo fez isso. Paulo, um cristão, ele agora ensina os judeus as escrituras. Então, Dino Borges, não é só crer. Além de crer que sim é o mais importante, é necessário crer corretamente. Porque se eu crer de forma equivocada, não estarei crendo, por exemplo, como judeus, no próprio Filho de Deus. Agora, olha que interessante. Havia também aqueles que não eram judeus e que não entendiam nada da Bíblia, né? Então, você vê, por exemplo, Filipe, o Espírito Santo pede que ele se aproxima de um carro onde havia um eunuco etíope que estava lendo as Escrituras. Ele estava lendo o profeta Isaías. Veja esse texto comigo, Atos capítulo 8, versículo 30. Correndo Filipe, ouviu ler o profeta Isaías e perguntou: compreendes o que vens lendo? Você está entendendo? Você está lendo, mas você está entendendo? Ele respondeu: como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e sentar-se junto a ele. Ora, a passagem da escritura que estava lendo era esta: foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo perante seu tosquiador, assim ele não abriu a boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem lhe poderá descrever a geração? Porque da terra a sua vida é tirada. Então o eunuco disse a Filipe: peço-te que me expliques a quem se refere o profeta. Quer dizer, ele estava lendo, mas não estava entendendo. Fala de si mesmo ou de algum outro? Então Filipe fez o quê? Explicou, tá vendo aí, Dino Borges? E o Filipe, ele explicou, e começando por esta passagem da Escritura, anunciou-lhe a Jesus. Então o que Filipe fez? Só acreditou? Aquele homem estava lendo o profeta Isaías e agora Filipe ensinou, explicou as Escrituras para que ele tivesse a verdadeira revelação. Então, há um livro também muito interessante, se você quiser comprar, eu recomendo, do Gordon Fee, se chama Você Compreendes o que Lês? Quer dizer, compreendes o que lês? É a mesma frase que o eunuco falou, você está lendo, mas você está interpretando corretamente? E se alguém, talvez, um pouco mais estudado, não te explicar, como é que você vai saber como ovelha foi levada ao matadouro, tal? De quem se refere? Olha, isso se refere a Jesus. Então, uma correta interpretação vai te levar a acreditar naquilo que é correto. Uma boa teologia vai te conduzir para ficar mais perto do Senhor. Uma má teologia, uma má explicação vai te afastar do Senhor. Então, é necessário, sim, acreditar e é necessário também explicar as Escrituras. Outro comentário, Ricardo Santos. Todo aquele que é formado em teologia trocou o Espírito Santo pela teologia, o qual está encarregado de guiar em toda a verdade. Veja bem, você que talvez é formado em teologia, assim como eu, segundo o Ricardo, nós trocamos o Espírito Santo pela teologia, né? O que o Ricardo talvez não sabe é o que Jesus fala, que essas duas coisas andam juntas. Sim, nós precisamos do Espírito Santo. Nós dependemos totalmente do Espírito Santo. Mas olha o que Jesus fala em Mateus 22, versículo 29. Respondeu-lhe Jesus: errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Jesus fala que essas duas coisas são importantes: as Escrituras e o poder de Deus. É a luz das Escrituras e o calor do Espírito Santo. Essas duas coisas andam juntas. As duas coisas são extremamente necessárias e foi o que Jesus falou. Então, quem estuda teologia não troca o Espírito Santo pela teologia. Muito pelo contrário, quem estuda teologia está fazendo o que Jesus nos mandou fazer, que é examinar e estudar as Escrituras e também conhecer o poder do Espírito Santo, porque ele sim vai testificar e nos conduzir a toda a verdade. Então são duas coisas que não são antagônicas. Segundo o Ricardo aqui, parece que uma coisa conflita com a outra, né? Ou você tem o Espírito Santo ou você tem teologia. E isso é equivocado, porque Jesus disse que nós devemos conhecer as Escrituras e também o poder de Deus. E o próprio Senhor Jesus, no caminho de Emaús, lá em Lucas 24, ele encontra 2 discípulos depois de ressurreto, e ele está caminhando com os discípulos,
E aí ele se revela posteriormente que ele era Jesus aos discípulos que estavam ao caminho de Emaús. E olha que interessante o que esses dois falam a respeito do que Jesus estava fazendo. Lucas 24, 32. E disseram um ao outro: porventura, não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? Veja, enquanto Jesus pregava as Escrituras, dizendo o que nela falava a respeito dele, ardia o coração das pessoas que estavam ouvindo, dos ouvintes ali, que eram esses dois discípulos do caminho de Emaús, mostrando que a exposição das Escrituras não esfria o crente, mas que a exposição da Bíblia faz arder nosso coração. A teologia que vale não é aquela que esfria o crente. A teologia que vale é aquela que aquece o nosso coração, aumenta a nossa fé, nos aproxima do Senhor, nos faz conhecer mais o Espírito de Deus. É a teologia que Jesus estava pregando aqui, discorrendo pelos livros das Escrituras, mostrando o que nela falava a respeito dele. Então veja, não há uma substituição das Escrituras e do Espírito Santo. Jesus usa as Escrituras e faz arder o coração daqueles ouvintes. Aliás, a palavra expunha aqui nesse texto, Jesus expunha as Escrituras, pode ser também traduzido ou significa abrir as Escrituras ou interpretar as Escrituras. Então veja, Jesus estava ali interpretando, abrindo as Escrituras para revelar a pessoa dele para aqueles dois discípulos de Emaús. Então, quer dizer que se Jesus usou as Escrituras e expôs, interpretou as Escrituras, usando uma teologia sistemática de cristologia no Antigo Testamento, ele está substituindo o Espírito Santo. Veja como não há coerência, né? Quer dizer que todo teólogo, é o que o Ricardo fala, né? Todo o que é formado em teologia substituiu o Espírito Santo por teologia. É demais isso aqui, né, Ricardo? É demais isso daqui. Outro comentário. Adelson Santos, aqui vem uma discussão, né? Então tá assim: vocês teólogos são mais enganados do que muitos que não são teólogos. Deus é quem dá sabedoria a quem Ele quer. Vocês colocaram suas próprias opiniões e quer que as pessoas sigam suas ideias, mas o que vale é o que Deus revela. Aí o Irineu fala, Adelson Santos, desse jeito. Aí o Ronaldo diz, Adelson Santos falou tudo. Aí ele completa, olha o que o Ronaldo fala. Basta ver quem era Pedro e os demais apóstolos. Tenho certeza de uma coisa, nenhum era acadêmico. Eu vou falar sobre isso. Até Moisés, que tinha conhecimento, Deus o forjou 40 anos no deserto para capacitá-lo. E aí o Adelson fala, Ronaldo Oli Carvalho, isso mesmo, né? Eles estão concordando aqui com a ideia de que não há nenhum acadêmico entre os apóstolos, o que não é verdade. Eu acho que o Ronaldo aqui, ele esqueceu de Paulo, que foi formado aos pés de Gamaliel, né? Uma pessoa muito instruída, que escreveu, inclusive, a metade do Novo Testamento. Foi um grande escritor que trouxe para nós, talvez, um dos maiores teólogos, Paulo, trazendo uma teologia para nós, teologia sobre o pecado, teologia da salvação, escatologia. Tudo isso foi nos apresentado por intermédio de Paulo, que era muito capacitado nessas questões, que conhecia muito bem, que poderia falar com os judeus a respeito das Escrituras do que se falava de Jesus no Antigo Testamento. Ele, com essa capacitação, conseguia discutir, argumentar com os judeus para mostrar e provar, por meio das Escrituras, que Jesus é o Cristo. Então, será que realmente a maioria deles não eram formados? É verdade, a maioria deles eram indoutos, iletrados, não tinham capacitação acadêmica. Isso não isenta de uma pessoa ter o conhecimento. Isso não quer dizer que Deus só vai usar quem é ignorante, quem é leigo, quem não foi para uma escola e que não é necessário uma escola, que não é necessário conhecimento. Aliás, que Bíblia que você está lendo? Eu acho que a Bíblia que você está lendo, Ronaldo, Adelson, uma Bíblia em português. Eu não sei se vocês falam hebraico, aramaico e grego. Então, se você está lendo uma Bíblia em português, é porque algum erudito estudou grego, e aí tem que ser acadêmico, aí tem que ser erudito. Para traduzir para você aí, não é só pegar um dicionário e traduzir uma palavra com a outra, né? É feito um trabalho de uma equipe de tradução. Então, se você está lendo a sua Bíblia,
É porque alguém acadêmico preparou essa Bíblia para você, Ronaldo, porque eu não sei se você tem capacidade, né, de pegar o texto original, Bereshit, Bara, Elohim, Et, Hashamayim, Ve'et, Ha'aretz, e traduzir para o português. Tem que ver se você tem essa capacidade. Se você não tem, nós somos dependentes então de pessoas muito estudiosas e acadêmicos, que através deles nós conhecemos mais o nosso Deus, senão não teríamos a Bíblia em português, por exemplo. Né? Então, sim, é verdade, Deus forja as pessoas como forjou Moisés, como você falou, 40 anos no deserto. Aliás, os apóstolos passaram mais que uma faculdade, foi um intensivão com Jesus, 3 anos e meio, sendo capacitados ali por Jesus. Isso só mostra que é necessário um preparo. Se todo mundo se preparasse, a gente não teria tanta besteira que a gente tem por aí. E olha o alerta que o profeta Oséias fala em Oséias capítulo 4, versículo 6. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento. Também eu te rejeitarei para que não seja sacerdote diante de mim. Quer dizer, para ser sacerdote não dá para rejeitar o conhecimento, né? Visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Veja a gravidade aqui do alerta do profeta Oséias. O sacerdote rejeita o conhecimento. Então, se vai rejeitar o conhecimento da lei de Deus, eu vou também rejeitar os teus filhos. E aí lá no capítulo 6, versículo 3, Oséias continua. Olha, prossigamos, né, em conhecer, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. É necessário nós conhecermos o Senhor. Onde que a gente conhece o Senhor? A Bíblia revela o Senhor para nós, né? A Bíblia revela quem Deus é para nós também. E por fim aqui, olha só. José Antônio de Lima. Cara, desculpa. Para começar, tu, professor de quem? Porque meu professor é Deus. Tua teologia fica para você. Então, José Antônio, realmente talvez eu não seja seu professor. Eu tenho milhares de alunos ao redor do mundo que me escolheram como professor. Talvez eu não seja seu professor. Mas é legal que você fala que seu professor é Deus, né? Então, a minha pergunta para você, José Antônio, é: quem te ensinou a escrever o português que você está escrevendo agora? Foi Deus ou você foi para uma escola? Foi na escola que te ensinaram o A maiúsculo, o A minúsculo, B maiúsculo, B minúsculo? A tua época ainda tinha caderno de caligrafia? Na minha época tinha caderno de caligrafia para você poder escrever, saber separar sílabas, né? Estava fazendo lição com a minha filha ontem, ela estava separando monossílaba, trissílaba, aprendendo agora com 8 anos separar sílabas. Ela aprendeu na escola. Não foi Deus que revelou isso para minha filha de 8 anos. Será que foi Deus que revelou para você como que escreve no português? Veja, tem coisas que Deus vai nos dar sabedoria. Tiago fala, peça sabedoria a Deus que Deus nos dá. É verdade. Mas você aprendeu português, você aprendeu geografia, até a geografia bíblica, você aprender sobre a história da Reforma Protestante, dos avivamentos, para você conhecer e interpretar as Escrituras, é necessário conhecimento. Rejeitar o conhecimento é de pessoas que não conhecem nem um pouquinho do que a sabedoria fala. Eu quero ler com você Provérbios. É uma dica para você, tá, José Antônio, né? Que fala que o seu professor é Deus. E uma dica para você que nos assiste aqui no teu lugar. Veja bem, Provérbios 15, versículo 14. O coração sábio procura o conhecimento. Quer dizer, se você for sábio, você vai procurar o conhecimento. Mas a boca dos insensatos se apacenta de estultícia. Provérbios 18, 15. O coração do sábio adquire conhecimento, e o ouvido dos sábios procura o saber. Então, o ouvido dos sábios procura o saber. O coração sábio adquire conhecimento. Você quer ser sábio? A minha dica bíblica para você é: busque conhecimento. Faça sim cursos, aprenda sim com as pessoas que querem te ensinar e tem uma boa teologia. Olha, se dedique às escrituras, se debruce no conhecimento, porque o sábio faz isso. Não vá atrás de pessoas que só querem te afastar do conhecimento, porque não é assim que uma pessoa sábia faz. Tá bom? Esse vídeo foi bom para você? Espero que sim. Compartilhe com mais pessoas, compartilhe com aquele que diz que não é necessário estudar a Bíblia. Quem sabe vai abrir os olhos dele e ele vai conhecer mais do Senhor. Tá bom? Deus abençoe você e a sua casa, e se você quer estudar,
Teologar.